Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede, a LESP, mais um programa com vocês, ideias e debates. Eu tenho aqui dois entrevistados que eu vou conversar, vou bater um papo, o Christian Francis Braga, está aí no seu vídeo já o Christian, que é presidente do Instituto Gás, e a Tatiane Viana. Tatiane, tudo bem, Tatiane? Ela é psicóloga. Como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo ótimo, Oi, é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês. Legal, o prazer é todo nosso. A gente vai bater um papo aí, né, sobre a esperança, né, Tati e Christian? Esperança, visibilidade, né, para quem vive aí no limite, né, de uma situação social, que é complicado realmente, né? Há pouco eu estava falando com o Christian sobre isso, né, do Instituto, enfim, falando, né, de quanto tempo o Instituto existe, mas é um trabalho digno, né, muito bom, feito por vocês dois aí, e com certeza são mais pessoas, né, muito mais agregadas a isso, muito mais, né. Então, eu já queria começar que... Você quer deixar primeiro as damas, ô Christian? Por favor. Não, o Christian Não? pode começar, eu imploro. Então vamos começar porque a Tati é psicóloga também, mas o Christian, eu queria já que ele falasse do Instituto, né? Como é que começou, né, Christian? Como é que vocês tiveram esse incentivo aí, como é que foi, né? Como é que vocês começaram o Gás? Sim, a gente não teve aquela coisa de que a gente acordou e falou, nossa, hoje eu vou montar uma ONG. Não. O que aconteceu foi que em 2016 teve uma situação em São Paulo, onde o frio estava maltratando demais e 4 pessoas morreram numa mesma noite, né? E naquela ocasião... Isso foi mais ou menos quando? Porque eu, quando cheguei a São Paulo, meu amigo, eu estou falando de 30 anos atrás ou mais, eu cheguei a pegar 1 grau aqui. Era mais frio, né? Sim, era mais frio, né? Sim. E assim, isso daí foi em 2016, veja só, hein? Foi abril de 2016 que aconteceu isso. E aí, então, eu passei a usar a rede social para pedir para os amigos cobertor, agasalho, para poder fazer o recolhimento e entregar nos locais onde o pessoal estava dormindo ao relento. E aí, nessa história de fazer o pedido via rede social, os amigos passaram a chegar e falou, poxa, você não quer uma ajuda para entregar e tudo mais? Aí veio um, veio o outro, e aí, enfim, aí o grupo se formou, e aí o pessoal começou a se juntar para poder fazer essas ações, e estamos aí, agora em abril a gente completa 5 anos de existência, atendendo milhares de pessoas por mês, né? A gente atende 7 mil pessoas por mês hoje, né? Isso Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Quantas pessoas? A gente tem hoje, atualmente envolvidos na pandemia, porque assim, dentro da pandemia a coisa mudou um pouco de figura, porque a gente teve que se reinventar, né? E piorou, né? Claro, né? Piorou. Bastante, bastante. A gente teve um aumento da demanda, né? Ou seja, teve muito mais, 5 vezes mais trabalho a gente teve durante a pandemia, até agora inclusive, né? Só que as mãos na massa para a gente poder levar ajuda para quem precisa, a gente teve que reduzir, restringir essas pessoas por conta de voluntários que são de grupo de risco, têm comorbidades ou convivem com pais que são muito idosos, e aí a gente teve que reduzir a nossa equipe, que é uma equipe média de 200 a 300 pessoas por noite, né? Porque o nosso trabalho, ele atravessa a madrugada, né, de atendimento a pessoas em situação de rua, e existe também trabalho durante o dia, que é o trabalho nas comunidades. Então a equipe é uma equipe formada por noite, por ação, por 200 a 300 pessoas. Só que durante a pandemia, para a gente poder controlar o acesso e evitar que o povo vulnerável seja exposto ao vírus e que também os voluntários sejam expostos, a gente teve que passar a fazer uma triagem com toda a equipe, e a gente está contando com 40, 50 pessoas no máximo. E são pessoas que fazem parte do núcleo duro da ONG para poder fazer esses atendimentos, né? Então hoje o Gás ele conta com em média de 400 a 500 voluntários, né? Só que agem por ação
na pandemia, no máximo 50 pessoas, no máximo, por questão do controle da pandemia e evitar contágio. Isso dificulta ainda muito. Agora, Tatiane, você é psicóloga do Instituto? Como é que é? Conta um pouquinho aí da tua participação. Bom, tem 3 anos que eu faço parte do GAS, sou um dos apoios do Christian na liderança também, além de atuar como a psicóloga do Instituto. Em psicologia, tem mais de 5 anos que eu sou formada, então eu atendo clinicamente, além de prestar apoio tanto para os voluntários quanto para as pessoas assistidas também. Ah, que bom, né? E esse teu trabalho, como é que você vê, né, toda a situação dessas pessoas? Porque deve ser complicado, né? Você deve ouvir também, além disso, dessa ajuda, muitas histórias, né? Conflitos, enfim, por que a pessoa foi parar na rua? Isso deve ter muita coisa, né? Como é que você analisa tudo isso? Existem muitos motivos, né? A gente não pode. No costume, antes da gente conhecer todo o movimento, a gente tem o costume de dizer e estereotipar, generalizar todo o caso. E não é bem assim. Cada pessoa que está ali tem uma história, cada pessoa que chegou ali tem um porquê, tem um motivo. Então, sim, a gente escuta muitas histórias durante a noite, durante as nossas entregas. E eu acho que, no meu ponto de vista, o importante neste primeiro momento é a gente prestar o acolhimento. Uhum. Pelo menos entender o que levou a pessoa àquela situação. Nós não vamos para a rua para poder questioná-lo, para poder tirar ele de lá. Esse não é o nosso foco principal durante a entrega. O nosso intuito durante a entrega é prestar o acolhimento para aquela pessoa, levar para ele o carinho e a visão que muitas vezes ele não tem. São os invisíveis, né, na sociedade. Uhum. Quais são as histórias, Christian, que você mais ouve das pessoas, né, na rua, quando você está fazendo o teu trabalho de... Então, a gente tem, Everton, uma série de situações que são bem peculiares, né, para quem vive na rua. Primeiramente, a gente acaba tendo um choque de realidade, quem está indo fazer esse trabalho, que é entender que a pessoa que está ali é um ser humano igualzinho ao teu irmão, ao teu pai, ao teu filho. Igual. É uma pessoa igual. Só que ela está passando por um momento de provação extrema ali, né? Onde ela é privada de toda a dignidade possível. Ela não tem dinheiro a banho, não tem direito a banho, não tem direito a uma dormida digna, né? Não tem direito à segurança, e ela está vivendo no máximo absoluto da vulnerabilidade. E aí você começa a perceber, conversando com as pessoas, porque a gente procura ter um propósito de escutativa com as pessoas, que é ouvir mais do que falar. Ouvir a história da pessoa, procurar entender até determinadas situações, só que a gente chama de som sacar, né? Fazer com que a pessoa diga isso, sem a gente fazer nenhum tipo de entrevista, nenhum tipo de questionamento. É uma conversa como se fosse um bate-papo entre amigos, né? E a partir disso você começa a entender os meandros dessa tragédia humanitária que é as pessoas morarem nas ruas de grandes cidades. E a gente começa a ter cada história, viu? A gente tem amigos que. Eu já encontrei uma pessoa que, na hora de chegar para poder fazer o atendimento, foi oferecer um café. O meu amigo só aceita um café, ele estava deitado, todo organizadinho, embaixo do viaduto lá na Marechal, todo organizadinho, lendo um livro. Eu falei, amigo, desculpa a curiosidade, que livro que você está lendo? Era um livro em japonês. Primeiro, era um senhor japonês, era um senhor oriental, né, no caso, né? E ele estava lendo em japonês, ele falou assim, então é um livro de literatura japonesa e tal. Falei, nossa, que bacana, e fala a respeito do quê? Começou a bater papo a respeito daquilo, e aí, enfim. E aí ele perguntou, eu fiquei aquilo, olhando para ele e falou assim, você está curioso, né? Por que eu estou aqui? Daí eu falei assim, poxa, realmente. Eu falei, então, Sim. foi uma questão de desestrutura familiar, né? Eu me separei da minha esposa, dos meus filhos,
por uma questão de orgulho, eu não quis voltar para casa, né? E assim, só que a minha história não condiz com a história, por exemplo, do meu amigo que está do lado, que é uma outra história. Ele tem problema com álcool, eu não tenho problema nenhum com álcool. Meu Quer dizer, problema nem com foi drogas, orgulho. nada, ele não tinha problema nenhum com isso. Nada, 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 nada. O problema Desestrutura dele era mesmo. um problema É, de desestrutura. Desestrutura. eu acho que E aí, não enfim, deveria, né, o pensamento dele, por orgulho ou por não voltar, não. Deixa esse orgulho de lado. É complicado, né? A Tatiane, como psicóloga, sim. deve saber bem melhor do que a gente, né? É uma coisa. E aí, ele continuou, ele dizendo, ele falou, Não, e aí quer dizer, ele não, falou por assim, desestrutura, né? sim, ele falou que era uma questão, que ele não queria voltar por uma questão de orgulho próprio dele. Ele não ia voltar para a família dele, ele não ia voltar para a mulher, nem para os filhos, por baixo. Ele teria que Ah, voltar mas por então ele cima. tinha alguma coisa por trás disso. Ou um Tinha desemprego, questão. alguma coisa. Exatamente. A desestrutura familiar dele se deu a partir de uma derrocada financeira que ele teve. É, E eu já imaginava isso. a família também exigia dele que ele fosse a pessoa para poder tirá-los daquela situação e tudo mais. Os filhos eram pequenos, aí começaram a crescer, começaram a julgá-lo. Ele não gostou dos julgamentos e saiu e não voltou mais. Foi o que aconteceu, né? Isso uma das histórias. Uma outra história, né, mais recente, inclusive, a gente foi atender um amigo, o amigo ele estava sentado, ele estava dormindo, Uhum. escorado numa porta de uma loja, num recuo de uma porta de uma loja, né? E aí então, e ele estava vestido de terno, uh, o paletó do terno estava no braço dele, e ele estava com a calça do paletó, calça social, meia branca, sabe? Muito bem vestido, camisa branca de botão. E aí falou, poxa, aí amigo, tudo bem, não sei o que lá e tal. Eu falei, pô, você tá tudo ok e tal, onde é que você mora, né? Daí, não, eu fico por aqui durante a semana, porque a minha família mora em Francisco Murato, né? Morato. É. É, e o que ocorre é, como eu não tenho dinheiro para poder ir e voltar para lá, porque eu trabalho numa imobiliária aqui, eu trabalho de atendente numa imobiliária aqui. Esse bairro era o bairro da Vila Romana, tá? Que a gente Uhum. estava atendendo. E eu falei, então, como eu não tenho dinheiro para voltar para lá todo dia, então eu durmo na rua de segunda a sexta, sexta-noite eu vou para casa com a férias da semana para poder ajudar minha família. Daí falou, pô, amiga, mas você não tem como, eu tava Que loucura. uma condução, o pessoal da empresa não te ajuda. Ele falou, eu não quero falar isso para o pessoal da empresa, porque eu já vi gente ser mandada embora por menos, por julgamento. Então eu prefiro fazer dessa maneira. E aí ele, todo alinhado, dormia no rodapé da loja ali, sabe, na porta Uhum. da loja, dormindo meio escorado, com uma camisa branca mais limpa do que qualquer camisa que eu possa usar, sabe? E extremamente educado, humilde de tudo. E ele ainda pedia desculpa pra gente de aceitar as coisas. Eu falei, amigo, por favor, a gente tá dando isso daqui de bom grado. Toma o café, toma esse lanche aqui, toma esse. E aí o cobertor era um cobertor que saía fibra, né? E ele falou: oh, eu não quero que você se ofenda, eu não vou aceitar esse cobertor, porque esse cobertor ele deixa as fibras na roupa. Na E aí, rua. se eu usar o cobertor, eu não consigo trabalhar amanhã, porque ele vai estar todo cheio de coisa assim, assada e tal. E a gente começou, a partir inclusive disso, começar a usar cobertores com uma qualidade melhor, que não solta essa fibra. Uhum. Né? A gente passou a usar outro tipo de cobertor, por conta É dessas engraçado, experiências né? de rua. É Agora, história que será não que acaba isso. mais. Viu? Imagino quantas histórias, né, Tatiane, vocês têm, né, em relação a isso, não tenha dúvida, a Tati como psicóloga, né, Tati? Será, aliás, dando um gancho disso aí que você está falando, desses exemplos, né, Tati? Será que na cabeça desse homem ele poderia, não sei, isso é uma opinião, a Tati aqui como psicóloga vai dizer pra gente, né? Se de repente isso não foi uma invenção dele, eu digo assim, para a família ele dizia que estava ali na empresa num cargo X ou numa outra, né?
e a família acreditava, talvez, que ele tivesse numa situação melhor no emprego e, de repente, ele estava como, eu não sei o que você falou, atendente, né? Não sei o que era, você acabou de dizer agora. Será Sim. que isso pode acontecer, Tati? Na cabeça da pessoa, ela ficar com aquilo, eu não vou chegar em casa, né? Tipo, qual é o teu trabalho? A mulher saber a família e saber que ele tá trabalhando como atendente, poderia estar trabalhando, ser um vendedor na imobiliária, né? Um corretor, e na realidade ele não estava. Isso pode acontecer, Tati? Essa mentira, Olha, eu digo assim, uma mentira, não é uma mentira, mas não querer dizer a verdade para a família. uma ilusão, uma idealização. Olha, Isso. eu não posso generalizar. Podem existir casos de pessoas que estão confusas mentais e que isso realmente pode acontecer. O caso desse rapaz pode ter sido isso? Pode, como pode não ser, e a história dele ser verídica, ser uma história real. É como eu te trouxe antes, a gente não pode generalizar todos os casos das pessoas que estão na rua. Existem casos e casos, histórias e histórias, então tudo precisa ser analisado e cuidado com muito carinho. O nosso trabalho na rua, ele acaba sendo um trabalho muito imediatista e rápido. Então, a gente não consegue analisar friamente e acompanhar todos os casos que eles estão para poder te trazer um diagnóstico específico. Se eu te trouxesse um diagnóstico agora, eu estaria cometendo um erro. Mas assim, o teu trabalho na rua, né? Como é que é feito? É isso que eu queria entender, Tatiana. Olha, a gente Você tá falou ali que é uma pra coisa ouvir. muito rápida, né? Muito. A gente está ali para ouvi-los, a gente está ali para prestar um acolhimento, a gente está ali para prestar aquele primeiro atendimento emergencial e inicial que essa pessoa precisa. É claro que existem casos de pessoas que se tornam nossos amigos, porque ele vai estar sempre ali naquele lugar, naquele espaço. Então, são pessoas que a gente consegue fazer um acompanhamento maior. Mas tem pessoas que a rotatividade é muito grande, que eu encontro ele na Paulista na sexta-feira, porém no domingo ele já foi para outro No domingo você lugar. já está em outro lugar. Exatamente. Então, existe uma rotatividade. Tem pessoas que ficam fixas e que a gente consegue fazer um acompanhamento e conhecer a história dessa pessoa com mais detalhe, com mais afinco. Mas tem pessoas que não, por conta da rotatividade. Caso de A internação gente não também, está né? nas ruas. Desculpa? Pode falar. Não, pode falar, Tati. Durante a nossa entrega na rua, nós não estamos fazendo uma análise, nós não estamos fazendo um atendimento psicoterapêutico. Não é isso que acontece, porque não dá tempo. Não, sem dúvidas, né, Cristiano? Não tem como dar tempo de você, né, fazer dar um diagnóstico, alguma coisa. Não, isso é fato, né? Isso aí não. Você queria falar mais o quê? Você ia te interromper, ela estava falando, eu acabei também. Ah, não, sim, é porque assim. Queria complementar alguma coisa. Não, sim, a Tati ela faz um trabalho. Dentro do Instituto, ela ocupa alguns espaços ali de liderança, né? E um deles também é aqui o trabalho que ela faz de resgate, que é o trabalho que a gente realiza para poder fazer a internação das pessoas que estão em situação de rua e querem deixar o vício do álcool ou outras drogas, né? No caso da rua em si, o que a gente percebe bastante é que o que mais tem incidência de vício é o álcool, né? Nem todos têm vício, nem todos. Como eu contei o caso do senhor oriental, ele não tinha vício nenhum. Só que muitas pessoas que estão na rua, para poder conseguir encarar o dia a dia da rua, com a cara limpa é muito difícil. Então o pessoal acaba bebendo. Então o álcool é um problema recorrente nas ruas, né? E aí o que ocorre é, sabendo disso, a gente passou a ter um atendimento para poder fazer a internação dessas pessoas numa casa de reabilitação, acompanhar o processo delas, né? Para elas poderem conseguir, então, se ressocializarem, deixarem o vício, voltarem para casa, voltarem para o trabalho. E a Tatiane, ela encabeça essa frente também, e é uma que sempre vai comigo para poder fazer o resgate, ou seja, aquele atendimento onde a pessoa fala, olha, eu quero sair disso. Ele vem e chama a gente. Eu quero sair disso porque a gente está fazendo. Mas assim, o nosso trabalho... no primeiro momento, né, hein, Tati? No primeiro momento, como é que você faz a abordagem? Como é que você chega? Ela, com a Tati como psicóloga, ela tem mais, né, entendimento do que a gente de como chegar
né? Porque ela já percebe mais, né? Como é que você faz isso, Tati? Olha, quando a gente fala do resgate, é algo que precisa partir da pessoa, não pode ser algo que eu vá ofertar. Porque é aquela história, né? Você só consegue ajudar quem realmente quer ser ajudado. E se ele Uhum. solicita, a força que ele vai ter para realmente enfrentar todo o período de internação é maior. Se eu chego oferecendo, ofertando, ele pode aceitar ali naquele momento, mas no dia seguinte ele já acorda falando: Nossa, como assim eu aceitei isso? Então, não vou conseguir, não quero e vai acabar desistindo. Então, precisa ser algo que parte dele, que parte da pessoa. A partir do momento que ele fala, olha, eu quero sair dessa vida, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, então é o caminho que a gente tem inicial para poder falar, não, ok, então nós vamos te ajudar, nós vamos te direcionar. E aí é o que o Christian disse, onde a gente pega essa pessoa, leva ela até uma clínica de reabilitação e durante todo o processo de clínica nós fazemos o acompanhamento, porque a pessoa ela precisa do apoio emocional. Sem um apoio emocional, ela não vai conseguir se reinserir na sociedade, porque é muito difícil, é muito pesado, a sociedade renega, existem muitos preconceitos, então lidar com tudo isso no dia a dia é muito difícil. Eu vou até dar um exemplo para vocês, não sei se vocês quiserem analisar isso, eu não tenho como, porque eu não tenho essa, né, que nem a Tatiane tem, essa coisa de vocês que já estão acostumados também, né, mas eu tive um caso de um amigo meu, aliás, no mesmo minhocão que você falou, viu, Christian? No mesmo, Sim. embaixo do minhocão. Um amigo meu de posse, né, dinheiro, cara rico, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ele tinha uma fazenda, um sítio, né? Ele pegou, era uma família, ele passava todo dia embaixo do Melcão, né? Via aquela família, o pai, né? A mãe e os filhos, 3 filhos ou 4. Cara, ele pegou essa, e ele viajava muito para o exterior. Ele pegou essa família, levou para esse sítio, deu casa, comida, teto, tudo, tudo. Falou, vocês, né, vão ficar aqui, morar aqui, cuidar desse sítio para mim. E ele viajava muito, né? E essa família que morava embaixo do minhocão foi para esse sítio dele, né? Como ele estava sempre ausente, ele viajava muito, mas com tudo, assim, era a casa, a comida, a água, a roupa, tudo, 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 tudo. E infelizmente, 2 semanas, não, acho que 2 ou 3 semanas depois disso tudo que ele fez, ele tinha feito uma viagem, né? E ficou fora, acho que 2 ou 3 semanas, se eu não me engano. Quando ele voltou, velho, ele estava passando no minhocão. E você acredita que a família toda estava de volta embaixo do minhocão? Acredito. Acredito porque isso daí Acredita, tá? acontece com a Porque... gente. Isso daí acontece com a gente até com uma certa recorrência, viu, Sérgio? Só para você ter ideia, a gente já fez 32 internações. Das 32 internações, 6 pessoas conseguiram reaver a própria vida. Ou seja, conseguiu voltar para a família, conseguiu voltar para o trabalho. Das 32, 6 conseguiram. As outras pessoas, a gente praticamente quase sempre reencontra na rua. Então chega a ser natural. E a gente explica isso para o nosso voluntário que está acompanhando o processo de internação, o processo de resgate, e fala para o voluntário, fala, é o seguinte, isso daqui é o primeiro passo, vai depender muito do assistido. Então, se porventura isso não der certo, não se desanime, a gente pode encontrar a pessoa novamente aqui no mesmo lugar e a gente vai oferecer, estender o braço, estender a mão de novo. A gente vai estender a mão, a gente vai oferecer ajuda de novo. Né? Esse aqui é o nosso papel. É lógico, né? A pessoa, a partir do momento que ela se dispõe a fazer a reabilitação, ela vai com um propósito, só que dentro desse caminho existe uma coisa que se chama abstinência. Existe uma coisa que se chama todo o caos interior que tem dentro da pessoa que levou ela a estar naquele lugar. Então não é simples eu simplesmente chegar e julgar com uma tranquilidade ou com uma simplicidade tão grande de achar que só porque eu coloquei uma pessoa, oportunizei gratuitamente, a pessoa não vai gastar nada para poder se reabilitar, que ela tem obrigação. Não, é uma doença. A gente está tratando de uma doença. E isso
Tá aí a Tatiane, que é melhor do que ninguém Mas nesse caso para que eu falar citei, que eu falei, que foi verídico, né? Porque sim, eu sei que é um amigo meu, ele me contou isso na época, não o vejo há muitos anos, mas assim, não houve isso, eles não estavam doentes nem por causa de droga, nem bebida, nem nada. Simplesmente, é isso que eu queria até que a Tati explicasse um pouco isso, né? Se aí, ela ó. entender a maneira que eu vou. Exato. Se isso. Né? E também tem a questão, eu já ouvi muito, estou falando sério, eu como jornalista, repórter de rua, que fui durante muito tempo, eu já ouvi muito pessoas dizerem que se acostumaram, viu, Tati, Sim. em Mas ficar na acontece, rua. E não acontece sei se muito. esse foi o caso. Eu não sei se foi o caso. Eu acredito que sim, foi o que ele me falou. Ele falou, olha, Sérgio, eu acho que eles se acostumaram tanto com isso que, né, a viver na rua, embaixo de uma ponte, que voltaram, né? Com tudo que ele deu para eles, né? Ofereceu, né? Ofertou tudo, casa, Viu, comida, Tati? tudo, teto, né? Deixa eu Um só colocar teto, um exemplo aqui. Eu ah, tenho um exemplo de um amigo nosso que ele saiu de situação de rua, hoje ele é voluntário nosso, ah, e ele já não está mais em situação de rua, mas vira e mexe, ele vai para a rua. Ele vai para a rua ó, porque existe toda uma condição psicológica nessa situação. Né? Primeiro porque a gente, para nós que vivemos na nossa casa, a maioria de classe média, que tem um cobertor, tem um colchão, quarto, a água quente encanada, né? Então, para a gente é inadmissível dormir na rua. Para quem dormiu tantos anos na rua, não é mais inadmissível. É natural. É uma coisa normal. Então a pessoa já passou 5, 6 anos em situação de rua, vivendo ali naquela situação de privação. E ela faz os seus vínculos, ela cria os seus vínculos, faz as suas amizades ali. E para ela, então, viver correndo de rato, de chuva, de violência policial, até violência na própria rua mesmo. Para a pessoa se torna natural, a pessoa começa a normalizar de maneira natural. É como você, por exemplo, vive numa casa onde você está acostumado a dormir num cômodo com 1,5 m. Por tanto tempo, você vai ficar acostumado. Na hora que você tiver um cômodo de 10 metros quadrados, você não vai acostumar. Você vai colocar suas coisas num cantinho, porque você estava acostumado com aquele 1,5 m. E assim é com a rua. Então tem aquela coisa de que muitos amigos falam, que a rua está na cabeça. A rua não é mas é isso que eu geográfica, estava é falando com a mental. Tati, né, Tati? Você voltar, você Passou, ter. Não é, a isso pessoa voltar passou. para uma coisa que ela viveu, que estava ali acabando com ela, vivendo na miséria, e você receber uma outra condição e depois você voltar para aquela que você tinha antes, né, de viver debaixo de uma ponte, né, Tati? Então, é que isso Sei passou a lá. fazer parte da constituição dele. Dependendo, é como o Christian trouxe, dependendo da quantidade de tempo que essa pessoa passou na rua, isso faz parte da vida dele, faz parte da cultura dele. Vamos pegar uma criança. Existem muitos casos de crianças que nascem na rua. Ela nasceu na rua, Uhum. a infância dela toda foi na rua, ela aprendeu que isso é normal, que esse é o lugar dela na sociedade. Então, para ela sair, para ela ter forças e sair de toda essa constituição, é muito difícil. Vai depender de toda a rede de apoio que ela tem. Muitas das pessoas que voltam para a rua não têm uma rede de apoio. Então, por falta dessa rede de apoio, ele vai voltar para aquilo que era normal, que era o costume, aquilo que ele aprendeu, que teoricamente é o certo, e o espaço da sociedade em que ele tem direito e que ele vive. Fala, Então, Christian. tudo. Continua. Desculpa eu ter te cortado, achei que você tivesse. Imagina! Então, eu acho que tudo vem exatamente do ambiente em que essa pessoa está vivendo, do ambiente que ela foi constituída e de tudo que ela acredita, que ela trouxe para si como crença, verdade. Então, por isso que existem sim casos de pessoas que conseguem voltar para casa, conseguem um emprego novamente e seguir em diante, como existem as pessoas que não conseguem, que a rua passou a ser a casa delas de fato, o ambiente em que ela se sente confortável. E a gente vive em convenções sociais, né? Que para a gente está tudo muito claro, que é bacana ir trabalhar, estudar, e dormir dentro de uma casa, tomar um banho quente, se alimentar num prato, sentado numa mesa.
Quando você passa a viver em vulnerabilidade extrema por muito tempo, tudo aquilo que para a gente é um absurdo passa a ser normalizado para quem vive em extrema vulnerabilidade. E assim, eu te dou um exemplo. Agora, a Prefeitura de São Paulo criou um sistema que se chama SIAT, que é o Serviço de Integração e Assistência Terapêutica, que está sendo promovido pela Prefeitura de São Paulo agora, né? Que é para fazer a redução de danos de pessoas que estão em situação de rua, em situação de extrema vulnerabilidade, para poder abandonar o crack, a cocaína e o álcool. Então, eles passam por um período nesse programa, meses nesse programa. Nesse programa, onde fica inclusive ali na Baixada do Glicério, eles têm moradia, né? Eles têm banho, eles têm atendimento médico, psicológico, por um período. Dentro daquele período, eles precisam cumprir uma série de exigências do programa, sendo que a redução de danos não é uma parada abrupta no vício, e tampouco é uma internação compulsória. Não, eles param com o vício devagar, devagar, devagar. E aí eles passam por uma outra fase, que eles chamam de SIAT-3, que é o serviço de atendimento terapêutico no terceiro momento, porque o primeiro é a triagem. O segundo é esse momento onde a pessoa começa a fazer parte do programa de redução de danos. E o terceiro é quando ele já conseguiu se desfazer do álcool ou da droga, e ele consegue, a partir dali, ter atendimento terapêutico, ocupacional, psicológico e médico, para conseguir deixar aquela vida que ele tinha antes e se reintegrar à sociedade como ele saiu um dia dela. Então, o que vai ocorrer é que toda aquela coisa que a gente estava comentando agora, da normalização da vulnerabilidade, e a pessoa achar que está tudo normal, dormir e acordar boiando na enchente, a pessoa vai começar a desconstruir essa normalidade e entender que o normal é sim dormir num teto, dormir numa cama e tomar banho quente. É isso que o ser humano, numa cidade metropolitana rica como São Paulo, merece. O ser humano merece isso daí. E não dormir com... Eu vou te até contar uma história aqui, que os amigos de rua, eles pedem, às vezes, muitas vezes cobertor, até quando não está frio, para poder cobrir o rosto, porque quando a gente dá alimentação para eles, às vezes eles estão dormindo sem cobrir, no chão, e aí o rato vai e come o resto da comida da boca deles. Da boca deles. Então imagina só, esse tipo de situação a gente não consegue imaginar. Só que é uma normalização de uma desgraça da vida, que a pessoa já não espera mais nada de ninguém. Então o trabalho que está sendo feito é recuperar a humanidade dessas pessoas. Então é esse trabalho que é um trabalho que é preciso, que é necessário de ser feito, né? Que é você pegar essa pessoa e reestabelecer os vínculos dela. Como, por exemplo, o gás, nós somos associados a várias iniciativas humanitárias que ajudam pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. Uma delas é a Fraternidade Sem Fronteiras, que age no Brasil todo e em países da África também. A Fraternidade Sem Fronteiras criou agora, né, no ano passado, em 2020, durante a pandemia, a Fraternidade na Rua, e ela vem trabalhando de modo associado com ONGs como o GAS, que agem direto no problema, né? Então nós estamos trabalhando em várias mãos, unindo várias ONGs, para poder conseguir fazer com que o trabalho seja eficaz e de fato transformador. E não ser simples assistência, transformar a vida mesmo. A gente levou, no segundo semestre, uma família para poder morar numa casa que é uma moradia temporária, social, né? E o que ocorre é que a gente levou a pessoa, imagina que a gente tirou, a pessoa que a gente atendia morava num baú de caminhão, e nesse baú de caminhão, onde era furado inclusive o teto do caminhão, toda a sorte de problema tinha ali, que era água entrar, extremamente abafado o local, e a família contava com 4 crianças, sendo que uma delas
tem deficiência, paralisia cerebral, né? Então a gente conseguiu fazer todo o acolhimento da família para uma casa social, né? Só que vou falar um negócio para você, Sérgio. Esse é o trabalho que a gente está fazendo, que está sendo um desafio para a gente. E o desafio não está sendo colocar as crianças dentro dessa moradia social, que é uma moradia onde tem vários quartos, tem jardim, tem comida, tem tudo que você pode imaginar, tá? Só que os pais já se acostumaram com a rua. Os pais, eles saem da moradia para ir para a rua, porque dentro da rua existe uma certa negação social de alguns vínculos que a gente tem de responsabilidade, que eles precisam ser reatados. É aí que entra o trabalho, por exemplo, da Tatiane, que a gente vê como é tão necessário o trabalho do psicólogo e do psicoterapeuta dentro do nosso trabalho, para poder mostrar para todo mundo que se associa a nós que esse trabalho que a gente faz de recuperar vidas não é simplesmente tirar a pessoa daqui e colocar ali. É um trabalho que você precisa lembrar, vamos lembrar, você é ser humano. E é aí que entra esse trabalho da psicoterapia, o trabalho da escuta do psicólogo, do trabalho de chegar e retornar a pessoa à humanidade dela. Sabe por quê? Porque ela foi coisificada, ela foi brutalizada pela vulnerabilidade. Essa A gente pessoa, fala, né? essa Pode falar, pessoa, ela pode falar. precisa aprender novamente. É como você, quando tá ensinando teu filho a caminhar, a falar. É a mesma coisa. Você vai precisar ensinar tudo novamente para essa pessoa. Quais são as regras, o que ela precisa seguir, qual é o direcionamento. E muitas delas têm a rede de apoio, é o que eu trouxe. Quem são a rede de apoio? Pode ser o psicoterapeuta, pode ser o médico, pode ser um familiar. Se essa pessoa não tem uma rede de apoio, ela não tem forças para dar sequência nisso. Por quê? Porque ela passou muito tempo na rua vivendo à mercê da sociedade, vivendo sem regras, vivendo com migalhas que caíam para ela. Então isso é o normal. Agora a gente não, a gente está ensinando o quê? Não, vamos voltar aqui, ó. O normal não é esse que você vivia. O normal é esse aqui, ó. Esse aqui você precisa reaprender. Então é um passo a passo, é um trabalho de formiguinha mesmo, onde você precisa reensinar tudo para essas pessoas. E a gente precisa levar em consideração que quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade social, que ela está numa situação de rua, ela já chegou no nível de dependência e de desacreditar em si mesmo muito grande. É uma pessoa que se considera, assim, um miserável, é uma pessoa que se considera um incapaz, é uma pessoa que se considera um morto-vivo praticamente. Então é todo um trabalho de ressignificação, de desconstrução e de rehumanização dessa pessoa. Eu já ouvi também, viu, Tati, a questão até de pessoas que vêm receber esmola do que trabalhar. Eu já vi, estou falando sério. E já vi pessoas que tentaram fazer isso, ajudar, mas não, a pessoa prefere ir para a rua, por exemplo, pedir esmola no sinal, caramba, do que ter que ir trabalhar para poder ganhar um dinheiro, alguma coisa. Isso eu já vi também. Agora, será que a rua, viu, Tati, ela se torna, além da droga, um vício também? Não sei. A pessoa ficou viciada na rua. Então ela... Eu não diria que a rua se torna eu estou falando um vício. grosseiramente, eu sei que não... Mas vamos supor, a pessoa que, no caso em que você trouxe, às vezes ela prefere pedir esmola do que trabalhar. Você já parou para pensar o quanto de julgamento que essa pessoa enfrenta dentro de um ambiente empresarial, dentro de uma loja? São muitos julgamentos, são muitos olhares. Então, isso é quando a gente traz isso, a importância da rede de apoio. Eu tive um caso na semana passada de um rapaz que ele acabou de sair de uma penitenciária. E ele estava assim pedindo na rua ajuda para poder comprar a fralda da filha. Tati, mas você acreditou nisso mesmo? Acreditei, eu acredito realmente que ele estava ali precisando de ajuda para comprar a fralda da filha por conta da forma como ele trouxe. Olha, eu não quero voltar para a cadeia, eu não quero mais roubar, eu quero um emprego. Mas quem está disposto a dar um emprego para um ex-penitenciário? Quem está disposto a realmente dar na mão e a reinseri-lo na sociedade e acreditar na mudança dele? As pessoas têm, sim, chances de mudança. Eu acredito muito fielmente nisso. Que
um estrupador, ele pode mudar. Eu acredito sim que um cara que é assaltante pode mudar. Eu acredito que uma pessoa que está sim viciado em drogas, ele pode se reinserir, pode conseguir mudar, mas ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. E quem são as pessoas que estão dispostas a ajudar? Quem são as pessoas que estão dispostas a sofrer, nesse caso, junto com ele, a pegar na mão e falar, olha, vamos aqui, vamos junto. Você precisa dos dois lados. Fácil. É muito mais fácil a gente julgar, a gente condenar e a gente renegar do que, de fato, a gente estender a mão. Não, realmente, né, Cristian, é complicado você, né, precisa melhorar tudo, né, na realidade, o sistema também, né, você falando disso, porque muitas vezes o cara entra numa penitenciária, vai cumprir sua pena, sai de lá pior. Então, são coisas, né? Você precisa ver esse lado, por isso que eu estou falando. Tem os dois lados também, né, Tati? Não é fácil. Sim, precisa muito de mudança. Nosso país precisa de educação, gente. Educação é sim a base de tudo. O quanto falta para essas crianças que estão sim em comunidades, o quanto falta para essas crianças que estão sim na rua. Eu acho que vai muito além daquilo que os nossos olhos realmente podem ver. Então, tudo precisa de muita mudança. E a mudança começa dentro de cada um de nós, do quanto estamos dispostos a realmente fazer a diferença. Ainda mais que a gente tem pouca política pública de ressocialização. Muito pouca. Né? Esse exemplo que eu dei para você agora, desse CIAT da Prefeitura de São Paulo, é um exemplo bacana que a gente tem de uma iniciativa que ela tem tudo para dar certo. Só que numa reunião que eu tive com a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a Berenice Janella, a reunião que eu tive com ela, eu falei, olha, isso daqui é sensacional, só que a gente precisa de mais uns 50 desses na cidade, para isso daqui ser minimamente funcional, para a gente conseguir ver transformação na cidade. Então a gente precisa ter isso. E aí, bom, mas pelo menos a gente já tem um começo ali. Só que a gente não pode ficar sempre naquela vibração de que, não, já pelo menos, não é pelo menos, a gente precisa exigir mais sempre. Exigir mais sempre, porque a gente está falando de uma cidade milionária que é São Paulo. São Paulo tem tudo para poder ser uma cidade linda para todos, e não só para alguns. Então a gente consegue ter uma cidade linda assim, para todo mundo e não só para alguns. Só que a gente precisa ter sim política pública que, por exemplo, ressocialize o egresso no sistema penitenciário. Porque o casal Broid, que eles são estudiosos da USP, inclusive, que tratam bastante, tem livros publicados sobre a população em situação de rua, eles mesmos já declaram que a maioria das pessoas que estão em situação de rua, isso há alguns anos atrás, eram egressos do sistema penitenciário, que não tinham a menor possibilidade de reingresso ou reinserção no mercado de trabalho, porque o nome da pessoa está marcado como um boi, está marcado a ferro quente. E não há nada que é feito para a pessoa conseguir um trabalho novo, um curso profissionalizante dentro do cárcere. Por que não tem cursos profissionalizantes do SESI dentro do cárcere? E ali, então, a pessoa pode produzir, fazer a remissão de pena. Uma vez que está fazendo a remissão de pena dentro da cadeia, ela já sai empregada. Por que não? E aí eu falo, poxa, mas você está dando oportunidade para quem está na cadeia e não dá oportunidade para quem está fora. Calma lá, vamos fazer para todo mundo. Para quem está desempregado e não tem educação, como muito bem disse a Tatiane, o problema master de todas essas tragédias sociais é a falta de educação básica. Porque sem educação básica, a pessoa que é periférica, na hora que ela tiver 10, 12 anos, a mãe não vai querer que ele estude na escola pública para poder não ser nada, porque a escola pública não vai transformar a pessoa em nada, por conta da qualidade da escola pública, por conta da política também que é colocado pouco recurso para a escola. Vai fazer o quê? A pessoa vai trabalhar com 10, 12 anos de idade. Ela vai trabalhar de vender coisa na rua e tudo mais, e aí ela vai trabalhando sempre de bico em bico.
vai chegar uma hora que ela vai ser adulta. Na hora que ela for adulta, vai ser tarde demais para ela recuperar aquele É. tempo lá atrás. E ela sempre viveu de subemprego em subemprego. Sempre. E aí vai chegar uma hora que ela vai ter 50 anos de idade, ou 40 e poucos anos de idade, e ela sempre está no subemprego. E aí o que vai acontecer? Ela vai ter sempre salários horríveis, ela vai ter uma família Uhum. desestruturada, vai ter o vício para a pessoa É. aguentar um trabalho que é leonino com ela. A pessoa bebe, ou então uma série de problemas que se acometem na periferia. A pessoa vai beber, bebeu, desestruturou a família, acabou, não tem trabalho porque a pessoa não tem condição, não tem currículo, não tem formação, ela não tem. Ela já é alcoólica, ou seja, já está dentro do vício, já desestruturou a família, não tem educação básica, aí Exatamente. está o molde para a pessoa ir para a rua, né? Ou seja, lá atrás, a educação lá atrás é a base de todas as questões. E eu não digo dos problemas, eu digo da solução. É a falta da educação que gera os problemas. É, foi o que a Tati disse há pouco, né? E é uma grande verdade, né, Tati? Educação, sem ela, a gente não é nada, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito disso, né? Do quanto realmente estamos dispostos a fazer a diferença. Uhum. E é de pouquinho em pouquinho, mas isso é de todo mundo. E é realmente o olhar humanizado que a gente tem que trazer para a sociedade. E eu acho que é onde está a raiz do gás. Então, hoje a gente traz isso, o olhar humanizado, o carinho, o amor, inclusive para essas pessoas que estão ali, independente da sua Uhum. história de vida, independente do que levou ela até aquela situação. A gente acredita que todo mundo merece sim uma oportunidade de mudança e uma oportunidade de ter o Claro. mínimo, o básico sobre a sua cabeça. Beleza. Olha, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria saber o seguinte, de vocês, como é que o Instituto se mantém? São doações? O que que é? Como é que vocês conseguem fazer esse trabalho? Sim, a gente trabalha com doações, né? Doações da pessoa física, ou seja, você, Uhum. cidadão que está assistindo a gente e quer contribuir, porque a gente faz o atendimento para pessoas em situação de rua, para os seus animais, né? E também a gente faz atendimento para pessoas que estão em favela, comunidade, então mutirões e que estão e a favela é chão de barro, né? Aqui não tem nada de infraestrutura. A gente está lá para poder levar alimentação, itens de limpeza, né? Água, Levar absorventes, água. Para a pessoa em situação de rua, a gente leva também o cobertor, leva alimentação, leva itens de higiene para eles. Em momentos assim, festivos, por exemplo, agora no final do ano, a gente levou panetone, né? Enfim, e panetone grande, não é pequenininho não, panetone grande mesmo. Uhum. A gente só não parou e sentou para fazer a ceia como a gente faz todos os anos por conta da Ah, por pandemia, causa da esse pandemia, último né? ano. Aí não tem É, como, mas exatamente. No Natal a gente senta com eles e passa a virada do Natal, de 24 para 25, passa com eles na rua. Ou seja, a gente leva amor. E para a gente continuar É levando isso isso daí, a aí. gente precisa da ajuda de todos. E a gente tem, então, uma plataforma, né, de ajuda. A pessoa quer ajudar com R$ 5, 10, 15, pode ser o que for. Tem uma plataforma que é apoia.se barra Instituto Gás. apoia.se barra Uhum. Instituto Gás. Nessa plataforma, a pessoa pode fazer o seu apoio mensal para o gás de 5, 10 reais. Quem tiver uma condição melhor pode dar demais, né? E ali, então, pode ser feito pelo cartão de crédito ou pode ser feito por boleto. Fora isso, Perfeito. a gente também recebe ajudas. Por exemplo, a empresa. Uma empresa ela quer ajudar. Olha, a gente está fazendo uma ação aqui na empresa, a gente quer ajudar com água. A gente leva 2.000 garrafas de água por ação. A cada ação do gás, são 2.000 garrafas de água. E aí a pessoa fala: vocês aceitam água? Aceitamos água sim. Vocês aceitam cesta básica? Aceitamos cesta básica sim. Então, assim, a gente Que bom. aceita Legal. alguns itens, nem todos os itens a gente aceita
vindo de fora, a gente compra por lote. Alimentação, nós compramos por lote, porque há anos atrás a gente teve um triste episódio onde tentaram entregar comida envenenada, né? E a gente conseguiu descobrir antes. E a partir daquele momento, o GAS passou a entregar comida produzida ou comprada só por nós. Então a gente não entrega mais alimento dos outros. Mas a gente aceita, sim, o apoio mensal através da plataforma Apoia-se. Aceitamos, Perfeito. claro, se a pessoa puder ajuda via depósito bancário no Itaú, é só a pessoa entrar lá no nosso Instagram, @Instituto Gás, e ali está tudo elencadinho, bonitinho, para poder contribuir, seja com o Instituto Gás, seja com o Gaspets, que é com ração para animais, né? Seja com gás nas comunidades, que é a cesta básica. Enfim, a gente está aí para poder seguir adiante. Maravilha. Tem muito trabalho, ainda mais agora na pandemia. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Legal. Você quer falar mais alguma coisa, Tati, que a gente está encerrando? Não, por aqui tá tudo certo. Eu acho que o único recado é esse, pessoal. Estejam mais dispostos a amar e a trazer a mudança que vocês tanto esperam dos governantes, dos políticos. Comecem por vocês também. É isso aí. Mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado aí pela participação no programa aqui, no Ideias e Debates. E até uma próxima. Quem sabe a gente não volte a fazer mais um programa aí para falar sobre isso, porque é um assunto muito legal, muito importante, né? Que as pessoas tenham conhecimento, né, de que tem seres humanos aí muito bons como vocês que ajudam, né, outros seres humanos que estão em situação, né, de vulnerabilidade, né, uma situação abaixo da sua. Somos todos iguais, meu amigo. Como eu digo, vamos todos para o mesmo buraco, isso é fato. Então, se você puder estender uma mão, estenda. Essa é a verdade. Sim. Obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Obrigada pelo espaço, Grande gente. abraço. Muito obrigado, um grande abraço a todos e venham, quando vier a vacina, venham participar com a gente também. Vai ser um prazer receber todos vocês. Sigam a gente no Instagram, que isso também já ajuda, viu, pessoal? Bastante. Aê! A Tati é boa de marketing. De propaganda, olha aí. Além de psicóloga, né? Obrigado, gente. É isso aí. Eu que agradeço, muito obrigado. Um abraço do Instituto Gás a todos vocês. Obrigada, pessoal. Pois é, esse foi mais um programa Ideias e Debates que vai terminando aqui, né? Você pode aí rever, né, a edição da nossa, essa edição agora na nossa programação aí, também nas redes sociais, como o canal, né, da Rede Alesp no YouTube, ok? Eu espero vocês então no próximo programa. Até lá.